Eu não sou feminista e eu sou contra o feminismo. Se você sair daqui à rua à noite, você vai sentir segura. Se eu tivesse uma arma assim, o homem, ele oprime a mulher. Essa sociedade que vocês falam que oprimiu a mulher, eu só vi eles ajudando a mulher. Rainha Elizabeth, Rainha Vitória. Quem dera se eu fosse a Rainha Vitória sendo oprimida. Você só pontuou pessoas grandes. A realidade não é essa. Você tá se sentindo extremamente atacada com tudo que a gente falou aqui. E não tô indo pro lado pessoal. Todas as mulheres deveriam ser feministas. Se alguém concorda, pode vir. Eu acredito que todas as mulheres devem ser feministas na sua individualidade, para buscar o que realmente importa para si, o que é interessante para si, na sua necessidade. Eu não posso ditar o que é bom para mim para uma outra mulher. As que discordam, então, podem vir. Acredito que nem todo mundo todas as mulheres têm essa obrigação, esse dever de serem feministas, mas eu acho que todas deveriam ter, pelo menos, o dever, a moral de respeitar o feminismo e a sua história. Tudo que ele fez pelas mulheres, principalmente no Brasil, conquistou os nossos direitos civis, por exemplo. Então, não acredito que todas devam ser ativistas feministas, mas todas devam respeitar o feminismo. Meu nome é Júlia Oliveira, eu tenho 19 anos, atualmente eu sou estudante e também faço estágio na Assembleia Legislativa de São Paulo. As mulheres, no geral, têm que brigar pelo que elas querem, porque se a gente for depender dos homens, eles não vão fazer nada pela gente. Tanto que, desde toda a história da criação do feminismo, eram as mulheres brigando pelos direitos das mulheres e os homens querendo barrar isso. Então eu acho que a gente tem que brigar pelo que a gente quer de uma forma unida enquanto mulheres, porque se a gente for depender dos outros, isso não vai acontecer. Acredito que todas as mulheres não devam ser feministas, mas pelo motivo, por incrível que pareça delas, que todo mundo tem que ser aquilo que se identifica. Porém, as que se identificam com o feminismo, entender suas pautas ideológicas, entender quais são os movimentos, entender a origem, de onde veio a história toda do feminismo. Então, acho que numa sociedade que a gente vive, digamos assim, de democracia, todas têm que ser aquilo que são. Tanto pode ser feminista, como pode ser antifeminista, como pode ser eu não quero ser nada, quero só viver minha vida. Então, acho que tem que ter essa pluralidade de ideia. Então, eu não acredito que deve ser uma obrigação. Todas as mulheres têm que ser feministas. Dizer que você precisa, assim, de um movimento para ser ou ter o que quiser como mulher é subestimar a capacidade, a inteligência e o poder da mulher como indivíduo, né? Como se ela só tivesse direito ou poder se estivesse num grupo inserido que lutasse por isso. E eu não acredito nisso. Eu acho que a mulher, como indivíduo, ela tem muito poder pessoal de conquistar, ser o que quiser. A partir do momento que se torna um dever, a gente perde o nosso direito de escolha. E eu defendo as mulheres e acredito que esse é o primeiro ponto de que a gente pode sim querer ou não fazer algo. E o feminismo acaba, às vezes, não incluindo todas as mulheres. Então, se não inclui, ela tem o direito de não querer fazer parte. Muitas mulheres não se veem dentro desse lugar de feminismo porque elas não são inseridas. Então, eu acredito que a escolher ser feminista não é brigar ou fazer parte de um grupinho ou fazer parte de um clubezinho para poder lutar por algo e andar na Paulista com os peitos de fora. Não é nada disso, é ao contrário disso. Ela se respeitar quanto mulher, entender quem é essa mulher e lutar por esse direito, entendeu? Dessa mulher, do que essa mulher é. E querendo ou não, isso é um ato feminismo, ato feminista, se você for olhar dentro do que as mulheres buscam hoje em dia. Então é esse o meu ponto de vista, é isso que eu tento trazer. Exatamente, não é colocar ninguém dentro de uma caixinha e dizer o que deve ou não deve ser feito. Pelo contrário, nós mulheres fazemos o que nós devemos fazer, o que queremos fazer, e isso é um ato feminista. O feminismo não pode ser um exercício igual ao patriarcado, de oprimir, né, de colocar uma ferramenta, mais uma de opressora, assim, porque, na verdade, o feminismo está falando sobre vida, sobre o poder da existência, o poder da fala, o poder da liberdade. O movimento feminista é um ato político muito bem, assim, em muitas áreas elitizado, entendeu? E eu acredito que muitas mulheres, vamos dizer assim, de níveis superiores, de classes políticas, Da alta sociedade, usa as mulheres de classe baixa como massa de manobra para sustentar o movimento feminista. O movimento feminista surgiu há um século. Antes disso, não existia defesa das mulheres de forma alguma? Não.
Eu não acredito. Então, tipo assim, se a gente vê na história, não tem isso. A gente tem 2.000 anos de história, mais de 6.000 anos de história de humanidade. Vamos falar que 6.000 anos de história, o mundo inteiro viveu para massacrar, matar e oprimir as mulheres. Eu acho isso muito injusto com 6.000 anos de história. Sim. Porque se você parar para pensar, a gente teve grandes mulheres que não dependeram de movimento feminista. Nós tivemos a Cleópatra, que não existia movimento feminista. Nós tivemos na Bíblia o exemplo da Débora, que era juíza, também não dependeu do movimento feminista. Grandes mulheres da antiga Grécia, como Catarina de Alexandria. Tivemos grandes quiseres na Rússia também. Rainhas excelentes, Rainha Elizabeth, Rainha Vitória na Inglaterra. Rainha também de Portugal, a nossa princesa Isabel. Rainha da Espanha, que não dependeram de movimentos feministas para se pôr na sociedade, para defender as mulheres. Então, assim, falar, as mulheres só é defendida porque o feminismo existiu, é ignorar 6.000 anos de histórias. Meu nome é Lawane, eu tenho 30 anos e sou advogada. Eu acredito que o feminismo tem sido um câncer para a sociedade. Ele sequestra a feminilidade de jovens e mulheres, trazendo para elas falsas ideias de liberdade e de revolução sexual que não existem. Gente, quem dera se eu fosse a rainha Vitória sendo oprimida, eu estaria... E aí eu te pergunto, quantas rainhas a gente está falando na sociedade? Quantas mulheres tiveram essa hierarquia? Porque a gente está falando sobre poder. Mas a gente está falando de poder. A gente também está falando de mulheres que não quiseram. A maioria das mulheres quiseram literalmente ser mães e donas de casa. Você só pontuou pessoas grandes. E a realidade não é essa. E né? nenhuma Essas que precisou realmente sobreviver. Essas rainhas, essas pessoas grandes, não tem esse convívio que você falou, que é acordar cedo e pegar um ônibus para comprar o leite. Então, é muito raso essa Mas quantos essa homens pauta. também Deixa não eu terminar. tem? É muito raso isso que você está falando, porque a gente não vive como reis e rainhas, né? Um sonho é que exatamente o feminismo, ele saia da política, para que as pessoas entendam o que realmente deve ser feito. Eu concordo com você que a as mulheres ricas, realmente usam as mulheres de periferia para fazer essa manobra. E você sabe por que isso? Porque as mulheres da periferia não têm instrução suficiente. As mulheres ainda hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, só formam até a 4ª série. Então, é muito raso falar disso. É uma forma de ludibriar essas mulheres. Eu concordo com os dois lados, os dois pontos. E o que você trouxe foram fatos de 6.000 anos, mas é desde antes de Cristo que a gente tem na história que as mulheres não tinham poder de escolha e sempre eram colocadas como quem estava ali só para servir. Quem me dera poder acordar e escolher pegar o ônibus. Eu não tenho essa escolha, eu não tenho essa possibilidade. Então, eu acho que a partir do momento que a gente traz para a nossa vivência o que é que funciona ou não funciona, o feminismo ele é uma esperança. Se um dia a gente conseguir ter benefícios sendo mulher, eu vou acreditar muito que o feminismo ele é benéfico. Mas no momento ainda é uma utopia, assim, sabe? Na prática, tentam me incluir por pensamentos que eu tenho da minha realidade. Você é feminista porque você trabalha desde os 14 anos. Não, eu trabalho desde os 14 anos porque eu precisava me sustentar. As mulheres citadas eram todas mulheres em posições de poder. Elas não tinham necessidade de lavar um copo, uma pia, porque elas tinham outras mulheres fazendo aquilo por elas. Então, a partir do momento que a gente entende que existe um movimento para nos defender, ele precisa defender. Porque se ele não defende, eu ainda vou ter que levantar e ir lá fazer com as minhas próprias mãos. Então, eu acredito que o feminismo possa ser uma ponte para nós nos tornarmos livres, mas hoje ele ainda não é. A gente sempre olha para as mulheres, tipo, assim, como se elas fossem as sobre-humanas. E como se os homens que tivessem posição de poderes também não sangrassem, também não sofressem, também não chorassem, também não se deprimissem. Então a gente fala assim, ser um rei deve ser maravilhoso. Gente, a gente teve na França a Revolução Francesa, o Reis decapitado. A gente teve na Revolução Russa o Czar Nicolau sendo fuzilado. Desde da antiguidade, antes da época de Cristo, 4.000 anos atrás, as mulheres já trabalhavam. Elas já eram agricultoras, já eram parteiras, costureiras. Elas não tinham a opção de não trabalhar, porque antigamente, até os dias de hoje, a camada pobre é a maioria. Ela não tem a opção, não vou trabalhar. Ela tem que trabalhar, é necessidade. Então, assim, não foi uma conquista de nenhum movimento, foi um movimento natural da mulher, da necessidade econômica, né? De sobrevivência. Mas assim parece que ficou nisso, né?
Mas a humanidade inteira, até o homem precisou trabalhar para sobreviver. sim. Não, as mulheres que eram parteiras, que eram fazendeiras, que eram não sei o que, ficou nisso. Não, evoluiu. Meu nome é Angélica de Oliveira, tenho 37 anos, sou taróloga, antifeminista e pró-patriarcado. Não acho que para uma mulher pensar, agir ou ter as coisas que quer, ela precisa ser representada por um movimento. A mulher tem capacidade, inteligência de conseguir o que quer por si mesma. A desigualdade de gênero é real. Todas concordaram, né? A desigualdade de gênero é real. É real de que o homem, ele oprime a mulher. Desde sempre, desde toda a história da humanidade. Por mais que, imagino que algumas não concordem, é real isso. Por exemplo, vocês citaram exemplos de mulheres grandes, mulheres fortes, e você, esqueci o seu nome, Angélica. Angélica, você citou que as mulheres não precisariam de um movimento para que elas fossem grandes, se incluíssem na sociedade, fossem mulheres fortes. Essas mulheres que vocês citaram, como as rainhas, por exemplo, não foi porque o povo escolheu que elas estivessem lá, porque o povo queria ser representado por mulheres. Era monarquia, meu pai era o rei, meu pai morreu, eu virava rainha. Então, Sim, acredito que sim, a desigualdade de gênero, ela é real, que o homem oprime sim a mulher desde toda a história da humanidade. A mulher, ela, junto com o homem, enfrentou os mesmos problemas, os mesmos desafios da sociedade. Eu acho que nunca foi uma questão de gênero, e sim de socioeconômico, de riqueza, de pobreza. Os homens enfrentaram, em sua maioria, os mesmos problemas, e a mulher, ela sempre pôde trabalhar, ela sempre pôde assim, fazer o que quisesse. Muitas leis que vocês falam que foi o feminismo, não foi o feminismo que surgiu. Por exemplo, a Revolução Industrial ajudou muito as mulheres a se inserir no mercado de trabalho, não foi conquista do feminismo. Antes disso, como eu citei, já trabalhavam. E eu acredito que a sociedade, que vocês chamam de opressora, na verdade ela ajudou a mulher a conseguir seus direitos, mas nunca teve a ver com questão de gênero. Foram interesses políticos, por exemplo, o voto. Não sei se vocês sabem, a primeira mulher a votar foi Celina Guimarães, e ela conquistou não, na verdade quem conquistou esse voto para ela, esse direito de voto, foi o marido dela, Eliseu Viana. Ele era um homem advogado que ele lutou sozinho nessa guerra para conquistar o direito das mulheres. Em 1932 também teve a sanção, a lei de direito ao voto da mulher, feita por Getúlio Vargas, que também nada teve a ver com qualquer movimento feminista, ou com questão de igualdade de gênero. Eram interesses assim, tem uma parcela da sociedade aqui, de mulheres, que é muito grande, que a gente pode usar como massa de manobra, para a gente ganhar mais votos para os nossos partidos, para a gente conseguir ali também utilizar. E o movimento feminista foi começar a entrar nessa questão de voto no Brasil 10 anos depois de que Eliseu Viana já tinha conquistado essa luta. Essa sociedade que vocês falam que oprimiu a mulher, os homens oprimiram a mulher, eu só vi eles ajudando a mulher a conquistar as coisas. Até 1932, não era assim, os homens votavam e as mulheres não. Não era todos os homens que tinham direito ao voto, era só homens que tinham que ganhar uma certa quantidade de conto de réis, eu acho que era a moeda da época. Empresário elitizado que votava. Quando Getúlio Vargas coloca para todo mundo votar, porque ele se põe como o pai dos pobres. Então, se ele põe mulheres, pobres, outros homens para votar também, ele tinha maior apelo da população para conseguir se eleger no poder, porque ele entrou no poder com um golpe de 1930. E só em 32 ele fez a Constituição por causa dos paulistas, tem a Revolução de 32. Eu acredito que homem e mulher são diferentes de gênero, sim, tem desigualdade por causa da biologia. Eu não posso querer competir com o homem, porque o homem tem muito mais força do que eu por causa da testosterona, entendeu? Eu posso gerar vida, um homem não. Então, assim, eu acho que as diferenças de igualdade é por causa da biologia. Eu acho que a mulher sempre esteve numa posição na sociedade de ser protegida, de ser preservada, porque o homem, ele sempre teve a obrigação moral e social de cuidar da mulher, de cuidar da família. A mulher sempre teve a opção de trabalhar ou não. O homem, ele não tem essa opção. Ele tem que trabalhar, ele tem que prover a família dele. Se ele não fizer isso, ele é tido como vagabundo, ele é tido como imprestável. Agora, a mulher não, ela pode ficar em casa, se ela quiser, ela pode viver do sustento do marido. E sempre foi assim, sempre teve essa escolha. E aí a gente deve continuar assim? Não estou dizendo isso. Eu tô me sentindo em outra realidade aqui. Que realidade maravilhosa é essa? Eu vou entrar, vamos lá. Angélica, né? Você disse, eu fiquei muito assim...
mexida com a fala que você disse que não precisa de movimento social, não precisa se movimentar, não precisa se unir para nada, porque a vida tá super tranquila. Ok, vamos lá. Revolução Industrial. Essa parte foi um movimento que mexeu com o mundo, né? Porque entraram as máquinas, Fordismo, né? A gente está falando de esteira de trabalho, liberalismo, né? Com toda a sua força, o capitalismo no seu mais novo, né, nascimento. E aí vem essa força de trabalho da mulher. Carpinteira, jardineira, muito bacana. Só que a gente tem um contraponto, né? Essa mulher, ela é mãe, ela é a dona da casa, e ela menstrua, e ela sente, e ela é subestimada, e ela é desvalorizada, ela é oprimida, ela é violentada, abusada. Ela é abusada. Hipersexualizada. Hipersexualizada. E pior, ela é desvalorizada no mercado de trabalho. Ela ganha menos, ou ela não ganha nada. E isso aconteceu. Isso é história. Acontece, né? Até hoje. E acontece até hoje. Isso foi história. Então, as mulheres reivindicaram o quê? Os seus direitos. Elas não estavam buscando sobre as suas diferenças, porque as diferenças, elas existem. Eu sou diferente dela, existem as nossas diferenças. A gente está falando sobre igualdade, a desigualdade de gênero. Tanto é que, assim, historicamente, né, vocês falaram sobre grandes revoluções, grandes descobertas, né, grandes coisas que os homens fizeram. Eles só fizeram porque eles não queriam incluir as mulheres, porque as mulheres não eram incluídas, né? Elas tinham que brigar por aquele espaço, lutar. Até hoje, você faz um doutorado, você faz um mestrado, você é professora, você faz tudo, você dirige, e mesmo assim você tem que ficar provando o seu valor como pessoa. Meu nome é Mariana Santos, tenho 33 anos, sou produtora cultural e produtora de cenografia, me considero feminista desde o dia que eu nasci. Eu sou criada por mulheres feministas que trabalharam desde muito cedo, autonomia financeira, souberam o seu lugar na sociedade, seu lugar de voz. Olha, começando pela Revolução Industrial, que foi a primeira coisa que você citou, de fato, quando as mulheres começaram a inserir nesse mercado por conta da guerra, falta de mão de obra masculina, elas eram de fato subestimadas, recebiam menos mão de obra barata. Mas isso foi um período de transição que não perdurou por muito tempo. Até porque em 1943 surgiu um artigo chamado Isonomia Trabalhista, que está no direito trabalhista, que não pode ter diferença salarial entre homens e mulheres no mesmo cargo e na mesma empresa. Aí a gente pega algumas pesquisas que diz... é só teoria. Não, não é teoria. Eu vivo isso na prática. Deixa eu só finalizar. E as empresas que, por acaso, fazem essa diferença, elas estão fora da lei, elas não estão certas, não é o comum, não deve ser. Então, a gente não pode pegar esses exemplos e dizer que a sociedade é assim, sendo que já tem lei que proíbe. Mas e não é comum. É cultural, Angélica. A gente vive uma cultura de exercício de vida, de Mas vivência. a cultura não é fixa, a cultura vai mudando. Não, olha só, a cultura de opressão, a cultura do estupro, a violência, a cada uma hora e meia, as mulheres... Deixa eu só finalizar essa questão de desigualdade referente ao trabalho. Não teve também a ver com o movimento feminista, teve a ver com questões sociais gerais. Não, essa lei, esse artigo do direito trabalhista, ela surgiu por conta de estrangeiros, de educação e tudo mais, né? Você tem que igualar as pessoas dentro do mesmo cargo. E existe sim pesquisa que comprova, eu sei que comprova que homens ganham mais do que mulheres. Só que a gente pega essas pesquisas e a gente se atenta ao resultado, os números, tá? Os homens ganham mais do que as mulheres. Mas, principalmente o movimento feminista, ele não entende os porquês daquilo. Por exemplo, os homens, eles sempre buscam profissões de alta lucratividade e de alto risco, enquanto as mulheres, elas tendem a buscar profissões onde elas tenham aptidões, onde elas se sintam confortáveis e tenham segurança. E é por isso que tem muitas mulheres, por exemplo, na área de beleza e bem-estar, e não tem muitas mulheres em plataforma de petróleo. Essa desigualdade de gênero existe, mas ela é uma escolha natural de homens e mulheres. Ela não é uma desigualdade de gênero de superioridade ou inferioridade. E nem opressora e nem problemática. É um resultado natural de escolhas. Sobre desigualdade de gênero, eu acho que talvez eu seja a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu sou uma mulher trans, né? Eu já tive do outro lado. E eu sei como é que é. Já tive do outro lado, já tive muitas oportunidades que hoje eu não vivo isso. Essa é a verdade.
Tudo isso que você falou, de que homens buscam outros trabalhos, trabalham com dificuldade, trabalham que ganham mais, não é verdade. Porque tem muita mulher com a mesma capacidade de um homem, só que não é dada oportunidade. Porque eu sou desmerecida hoje em dia, não por ser trans, mas por ser mulher. Eu não tenho mais a mesma oportunidade que eu tinha antes. E isso é uma realidade. Você traz muitos dados, muitas informações, só que assim, a gente tem que falar do que acontece agora. Eu não posso viver há 6 mil anos atrás. Estou falando de agora. É daqui para frente. O passado, ele é importante para a gente não repetir os mesmos erros. Os mesmos erros. Deixa eu continuar a minha fala para vocês poderem falar, que vocês falaram bastante agora nessa vez, a gente deixa vocês à vontade. Então, a gente está falando aqui de desigualdade, no total, no geral. Gente, eu conseguia andar livremente o horário que eu quisesse antes de transicionar. Hoje eu não posso mais. Ninguém pode, na verdade. Hoje eu não posso. Eu, mulher trans, não posso. Estou falando da minha situação, que vocês trazem muito de si, mas o que eu acho que é importante não é colocar o meu ponto de vista. A minha realidade é uma, a de vocês é outra, a delas são outra. Meu nome é Nega Diva, eu sou uma mulher trans de 32 anos. Eu me considero feminista por não encontrar algumas saídas quando eu busco algumas portas. Angélica, quando você diz a respeito das escolhas, que o homem não teve a escolha de trabalhar e a mulher teve a escolha de ou trabalhar ou ficar em casa, que escolhas são estas? Quais são todas essas escolhas que as mulheres estão tendo ao longo de toda a existência humana? Acho que dá para falar, não precisa nem trazer para tão recente. Lógico que atualmente as mulheres têm mais poder de escolha do que antigamente, mas é como eu falei na primeira pauta, que deve ser respeitada a história do feminismo. O feminismo conquistou sim muitas coisas para as mulheres e acredito também que o feminismo, de certo modo, ele seja um pouco elitista, tanto que é por isso que necessita de existir os recortes sociais. Eu acho que dentro de qualquer movimento social tem que ter o recorte social, tem que ter pautas feministas visadas para mulheres negras, para mulheres indígenas, para todos os tipos de mulheres, da mesma forma que qualquer outro tipo de movimento social. Então, eu acho que trazer esse ponto de que as mulheres tiveram a escolha de ficarem em casa ou de irem trabalhar, porque elas poderiam ser parteiras, poderiam ser agricultoras, e os homens não, os homens tinham que trabalhar, tinham que se matar, estar em empregos perigosos. Eu acho que isso não é verdade. Eu gostaria muito de que a gente trouxesse o que a Nega disse, de beleza, 6 mil anos aconteceu tal coisa, e tá, mas o agora? Como é o agora? Como é a sua realidade? Porque você falou de coisas que não é real. Eu duvido muito que em algum momento, beleza, pode ter registro, mas eu estou te fazendo uma pergunta pessoal, como uma mulher para outra antifeminista. Em que momento da sua vida você nunca foi questionada pelo seu emocional? Não, nunca aconteceu. Eu não fui questionada. Então, eu vou trazer um exemplo. Eu sou o CEO da minha empresa e eu já perdi vários contratos com homens que não tinham a mesma capacidade intelectual porque eu era emocional. Porque para atuar naquela área, eu estava dando uma opinião pessoal, porque eu estava de TPM. Então, existem pontos em que sim, dá para dizer que sim, existe desigualdade e os homens são distintos de nós, isso é um fato. Eu não vou carregar uma pedra que eu não tenho como carregar porque a minha genética não permite. Eu não vou me colocar no mesmo lugar que os homens porque nós somos geneticamente diferentes. Mas é um fato que nós não conseguimos ocupar os mesmos lugares. Deixa eu só explicar. Essa realidade não existe. Eu entendi o ponto de vocês duas, que os homens estão ali para servir, mas eles não fazem isso. Meu nome é Moara, eu tenho 25 anos, eu sou mineira, belo-horizontina, trabalho com marketing digital, sou modelo comercial e fotográfica. Eu me considero antifeminista porque as causas elas precisam incluir todas as pessoas. E eu não me sinto incluída por essa causa, a minha realidade é totalmente distinta, eu acho que eu não posso me dar ao luxo de me considerar feminista. Eu sim, já morei em comunidades da onde eu vim de um lugar pobre e tudo mais, lá em Campinas. Ponto. Eu entendo que quando a gente fala, olha, a maioria dos homens, não significa que não existem homens machistas, não existem homens que batem mulher, não existem homens que são preconceituosos. E na minha opinião, esses homens, o homem que bate mulher deveria ser espancado, entendeu? Sem dúvida, me perdoa aí se eu tô infringindo algum direito humano. Acho que tá, amiga. Entendeu? Mas assim, tem que ser, entendeu? Um homem que estupra uma mulher, pra mim, prisão perpétua, pra mim seria pouco. E a morte também seria pouco. Deveria massacrar aquele cara, entendeu?
Eu concordo que existem isso. Por quê? Porque o homem é ruim. O homem que eu falo assim, de humanidade. Mulheres são ruins, homens são ruins. Eu concordo que deve ter homens que falam assim, não vou contratar porque é mulher. Cara, ele tá perdendo, o problema é dele. Quem vai perder a oportunidade vai ser ele. Mas eu falo que no meu trabalho, eu nunca fui questionada porque eu fui mulher, eu nunca fui questionada. E olha que onde eu trabalho tem muitos homens, entendeu? Que tentam se impor, mas você vai ir brigando, tipo assim, no mano a mano, digamos assim. Mas assim, existe desigualdade? Existe desigualdade. Eu não estou vivendo. Eu não estou vivendo no mundo de purpurina. Eu também acordo cedo, eu também pego ônibus, eu também vou trabalhar, eu também volto para casa. Eu tenho meu marido que trabalha o dia todo também. Eu sei das desigualdades, sei que é difícil você se pôr numa sociedade. Eu entendo isso. Mas colocar uma sociedade, uma cultura de opressão em cima da mulher, uma cultura de desigualdade, como se todos os homens nascesse, estralasse dele, cara, você é homem, você tem que massacrar a mulher, eu acho errado. Porque você falou de andar à noite, todo mundo tem medo. A gente vive num país com 70 mil homicídios por ano. Todo mundo tem medo. Porque culturalmente a gente vive essa Porque não, porque essa culturalmente ótica. a gente vive numa cultura da impunidade. A cultura do estupro é um mito do feminismo. Eu acho que a cultura ela não existe, porque cultura é aquilo que tem no país, digamos assim. Nós somos um país culturalmente do futebol, nós somos um país culturalmente, vamos dizer assim, da cerveja, do churrasco, culturalmente do carnaval. Quando a gente fala de cultura, parece que é alguma coisa imposta de geração em geração. E não é, não existe cultura do estupro. O que existe no Brasil é a cultura da impunidade. Porque um estuprador hoje, ele não é aceito em lugar nenhum. Tanto que eu já tive experiência de fazer estágio numa delegacia e um cara, ele estuprou. E a polícia teve que proteger ele da sociedade, da população, porque queria linchar. E esse mesmo preso teve que ter cela especial dentro da cadeia, porque se ele cair dentro da cadeia, ele ia morrer. Então, o que tem é a cultura da impunidade. Isso eu concordo. Muitos estupradores não são punidos da forma que deveria ser punido. O estupro ele é considerado crime hediondo até entre os próprios criminosos. Ele é inaceitável por todas as pessoas. Não existe uma pessoa que defenda ou um grupo que defenda essa prática. Não existe essa cultura do estupro. Se existe uma lógica de impunidade, existe estupro. Porque se sabe que não vai ser punido, lógico, logo não vai ter que acontecer nada comigo, né? Então, se existe uma forma cabível, né, como homem, na sociedade, que eu posso fazer alguma coisa e, no máximo, eu vou ser lixado e preso e tal. Bom, eu quero só rebater porque em nenhum momento eu falei que não há estupro, eu falei que não há cultura. Não é culturalmente, por exemplo, país, há uma cultura do futebol, todo mundo incentiva o futebol no Brasil. O estupro não. Inclusive, se um cara, ele prefere às vezes ser preso do que ser pego pelo cesto. Então, assim, não há um incentivo ao estupro, não há uma cultura que movimenta, tipo assim, vamos estuprar. Mas eu concordo que existe estupro. E eu volto a falar, um estuprador, para mim, qualquer castigo para ele é pouco, entendeu? Eu sempre reforço isso. E eu não desqualifico, não falo assim, não existe estupro. Existe, porém não é uma cultura, não é incentivado pela sociedade. É, porque a cultura que ele fala não é essa cultura didática, não. É uma cultura natural, que vem do homem mesmo, do abuso, não generalizando os homens. E até de uma Você está falando de né? instinto, não de cultura. Então você está dizendo que o homem tem o instinto de estuprar. É que é essa cultura que ele está querendo dizer, sabe? Mas Não é, eu tipo acho que assim, não é cultura. Eu acho que mais, assim, é uma abordando. liberdade, né? O homem tem uma liberdade de expansão, de atravessar um corpo de alguém, de ofender, de falar, de tocar. É uma liberdade. São vários tipos de estupro, gente, são vários tipos de abusos. Vocês já devem ter vivido algum tipo de abuso. E existe sim a cultura, infelizmente. Bom, eu volto a falar assim, no Código Penal existe o estupro, existe o estupro de vulnerável, existe o ato libidinoso, existe o assédio sexual. Tudo diferente. Tudo na sua caixinha. Eu acredito que exista todos, porque se existe uma tipificação no Código Penal, porque houve um crime para punir aquilo, concordo. Eu nunca sofri, não é porque nunca me senti assediada, nunca fui estuprada, nunca sofri ato libidinoso, nunca tive isso na minha vida. Mas não é porque eu não vivi que eu acho que não existe. Se existe uma tipificação no Código Penal, que existe. Quando eu falo que não há uma cultura, não há um incentivo. E volto a falar, o ser humano é ruim. Uma mulher, se ela tiver também mais força física que um homem e ela poder também exerberar os seus instintos, ela vai também.
Então, não é porque, é o homem, é porque o ser humano, quando você se põe numa posição que você é mais forte que o outro, você vai ultrapassar isso. E eu até agradeço você trazer essa fala do poder, né? Porque é dado o poder a eles. E sim, é dado o poder a eles, porque é um segmento, né? Anos e décadas e civilizações dado esse lugar. E concordo, se realmente a mulher tiver esse poder, né, de oprimir, de ofender, de matar, de massacrar, eu acho que naturalmente a mulher vai ser esse homem, mas o feminismo não é isso, né? O feminismo traz um lugar de vida, de possibilidade, de liberdade, né? De integridade física, de segurança física e pública. Então, mas, por exemplo, eu não sou feminista, eu sou contra o feminismo e eu volto a falar, eu quero que todos tenham segurança, seja homem, seja mulher, seja trans, seja hétero, seja o que for. Sem distinção de sexo. Sem distinção. Eu não preciso de um movimento para me dar uma segurança. O que eu quero que acabe no Brasil é a cultura da impunidade. Como eu falei, eu fiz estágio numa delegacia e que na mesma semana eu vi o mesmo cara sendo preso por 3 viaturas diferentes porque ele estava roubando. Não acredita que essa cultura da impunidade, ela também não fomenta a cultura do estupro existir? Sim. Não. Se sem ter isso já estupram antes de existir feminismo, já existisse. O que o feminismo tenta fazer é exatamente não deixar que há a impunidade. É isso que o feminismo então a gente não tem que ser O feminismo investiga por mais, assim, o feminismo, né? Eu falo assim, a gente tem que entender, às vezes vocês falam feminismo e parece que é uma pessoa, são várias, né? São várias que sofreram com isso, são várias que gritaram, que lutaram pelas suas vidas, que pediram socorro e foram frentes, sim, sociais, lideradas por outras mulheres, políticas ou não, né? Às vezes, sim, foram mulheres de bairro, foram mulheres de sociedade baixa, enfim, foram mulheres que estiveram lá enfrentando juntas, unidas, entenderam que era um propósito em comum. Se você é de direita, se você é de esquerda, se você é feminista ou não. Somos mulheres e sofremos isso. Né? É um assédio, não sou feminista, mas esse comportamento não é exclusivo do feminismo. Todas as mulheres, elas querem e agem assim. Mas não é exclusivo do feminismo. Não pode, Você, sendo ou não, se você sair daqui à rua à noite, né, você vai sentir segura, sozinha, passando aqui no local que é bem mais... Se eu tivesse uma arma, assim, mas assim, voltando ao fato. Mas então, mas não é o caso, mas, tá assim, entendendo? Mas não é o caso, mas nenhum homem se sente seguro. Mas então, não é o caso, porque é uma cultura, gente, né? qualquer ser humano. É uma se você pode pegar um homem e uma mulher... As violências que acontecem com homens são diferentes das violências que acontecem com mulheres. Mas para e pensa, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano que estiver numa rua e vem 2 caras numa moto, vai entrar em desespero. Tudo bem, mas o medo de um homem é ser assaltado, de uma mulher é ser estuprada. Quantos homens você conhece que foi estuprado? Quantas mulheres? São violências muito diferentes. A gente não está falando que não existe o estupro, claro que existe. Sim, mas é uma cultura. A cultura... Então, vamos lá. Se a cultura... Ok. Defina melhor o que seria uma cultura, então, para você. Cultura é quando... É assim... Cultura é quando... normal, como se pro abusador, gente, não estou generalizando, pelo amor de Deus. Mas pro abusador é como se ele sentisse que ele tivesse total poder sobre o corpo daquela mulher. Mas o abusador, ele não é o padrão normal do ser humano. O abusador, ele tem um desequilíbrio psicológico que não dá pra você padronizar como homens. Vamos fragmentar, né? Cultura é quando a gente... Quando um sistema de pessoas ou uma tribo de pessoas, comunidade, enfim, pessoas na sociedade articulam a mesma ação, o mesmo comportamento, usa os mesmos símbolos, usa as mesmas palavras, os mesmos significados para fazer uma ação. Então é uma cultura, isso é uma cultura, né? Então a cultura do candomblé, todo mundo tem que estar de branco, tem que pedir bênção quando entrar, tem que falar com o mais velho e sentar no chão quando você é o mais novo. Isso é uma cultura do candomblé. A cultura do estupro entende quando a mulher está olhando para ele, quando dá um bom dia mais agradável, quando está de saia, quando ela sorri. Quando ela está de batom. Então, se ela ficou. Então, é uma cultura, são símbolos que na cabeça, né, então, desses homens. São sinais. Então, a gente está falando que são diluídos nas comunidades ao longo do tempo e vão então, passando vamos falar, então, a gente vive normal. uma cultura do homicídio? A gente vive uma cultura do roubo? Sim. A gente vive uma cultura da violência não, extrema. É aquilo que é valorizado dentro de uma sociedade. Mas nem sempre. Não necessariamente valorizado, mas quando eu falo sociedade, é um comportamento mas é um social. comportamento social. Então, existe comportamento social cultura com comportamento social. Eu não vejo como cultura. Eu acho que é um comportamento social de um psicopata e volto a falar que tem que ser punido, que qualquer castigo é pouco. Concordo com isso. Todo mundo concorda com isso, certo?
que existe, assim, pessoas retardadas que acham que, porque eu tenho mais força, eu vejo uma mulher ali, eu preciso tomar aquele corpo porque ela disse um não pra mim, não sei o quê. Esse cara, pra mim, tem que ser punido, mas é um comportamento social dele. Cultura é cultivo de algo, é algo que é cultivado. Sim. Isso é cultura. Seja um comportamento e a gente entende bom ou não, né? que parece que, eu não sei o que acontece na mente dessas pessoas, que são os estupradores, parece que quando eles escutam sobre alguém que foi abusado, alguém que... Parece que eles ganham mais força. Mas e aí agora, é mantido olha, o que eu penso dentro deles. Porque não tem como a gente identificar mas qual é a quem cultura não do é. país? Isso é uma coisa pessoal Mas ele não dele. falou disso, não. Ele não generalizou o país. Mas ele falou Mas a cultura é relacionada a um povo, não é relacionada a uma pessoa. De alguma coisa. Ele não perguntou se existe, ele mas perguntou para e se pensa, o povo cultura é um cultivo. Por cultua exemplo, isso. a cultura do candomblé. Não sei se você é dessa religião. Você tem orgulho de falar dessa cultura? Com certeza. Eu tenho orgulho de falar da minha cultura do cristianismo. Você tem orgulho de alguma cultura sua? Todo mundo tem. Agora, um cara que é estuprador, ele não chega numa roda e fala, gente, eu sou estuprador. Existe porque ele sabe que ele vai ser matado. Na verdade, Existem muitos canais de comunicação. É isso que a gente não sabe. Tipo assim, Se é escondido, então não é Diga, aceito, né? diga. Desculpa. Só pegando um gancho nisso que você acabou de trazer, que não existem homens que falam sobre isso, existem. Existem canais onde eles têm liberdade para falar sobre isso. Se chama Dark Web. Dark Web justamente porque não é aceito pela sociedade. Mas fazer não foi isso que foi trago. Não foi isso que foi trago. Convivem com a gente, são pessoas que a gente não sabe quem é. Sim, exatamente. Deixa eu só concluir Mas o não é raciocínio rapidinho, é só porque isso aqui me pegou bastante. Mas eu participei uma vez de um coletivo de mulheres que estavam em reabilitação para se reencontrar como mulheres, porque já tinham passado por muitas coisas. Tinham 2 casos de mulheres cristãs casadas que foram estupradas pelo marido. Tá bom. Isso é visto de que forma? Ela É estava abominável casada. pra mim. Se for parar para ver dentro da religião, ela estaria ali disponível para ele. Eles têm um compromisso. Mas Não ela é isso falou, que a igreja fala. mas é esse Não é isso o que a Bíblia ponto. fala. Mas é esse o ponto. Não é esse o ponto. Ela disse: "Eu não quero ter uma relação. Ah, mas você é a minha mulher." Ponto final. O que ela vai poder fazer contra isso? Voltando a falar, se a gente falar de religião, existem pessoas que se denominam evangélico cristã, mas não são. Mas não é isso que ela está querendo trazer, não. Ela está querendo trazer... Que ela dentro citou do matrimônio, o caso dentro do de ser matrimônio... pessoas cristãs, mas está trazendo do homem achar, porque tem um casamento com a mulher que ele tem domínio total. Mas eu volto a falar, porque não é um homem cristão, um homem bom. Esse homem, pra mim, é um abominável. Dele. Vocês não podem tipo, não vamos pegar generalizar como se fosse generalizar. um comportamento normal. Mas a sociedade não não tem nada Vocês estão generalizado. pegando É o que faz ser. casos Você está se sentindo isolados e extremamente atacada falando... com tudo Vocês que a estão gente pegando fala. casos de 6 anos Só atrás. ouvir que a Eu estou Juliana também, argumentando, tá? gente. Não estou Eu falando do lado falei pessoal. que o fato da sociedade manter ele impune a partir desse crime que ele cometeu, ele sendo marido dessa mulher ou não, é o que fomenta a cultura do estupro, é o que faz ser Então, a tá, eu vou cultura do- falar o que mantém ele impune. O que ele mantém impune são 513 deputados que ganham dinheiro exorbitante e não pauta nada. São Por quê? 513 deputados que pegam e falam assim, Boa. vamos fazer o quê? O desencarceramento em massa, porque o Brasil tem muito encarcerado. São 513 deputados que não têm coragem de tirar a maldita progressão de pena no caso de hediondos. São 513 deputados que não pautam essas coisas. A cultura da impunidade vem assim, eu vou ser preso... Gente, a gente viu um caso famoso da Suzane, sei lá o sobrenome dela, von Stoff lá, que ela matou os pais e ela já tá saindo. A gente viu o Mas isso caso... não cabe a nós julgar. Mas- Existe uma legislação para isso. Mas é isso que eu falo. Porque isso aí já foge da nossa realidade. Voltando à nossa realidade dos deputados, só para vocês entenderem, ela falou da impunidade. Se tivesse leis severas, que é 30 anos na cadeia, 30 anos prisão perpétua, é prisão perpétua, eu te garanto que esses instintos de psicopatia, porque para mim um estuprador é um psicopata, eles teriam medo de ser descoberto, eles teriam medo de fazer, é uma trava moral da sociedade. Entendeu? Por exemplo, assim, eu não pego um do outro porque eu tenho caráter. Eu não quero pegar aquilo que é, por exemplo, seu colar tomar pra mim. Mas tem pessoas que só são refreadas porque sabem que podem ser punidos. A punição é um freio da sociedade. Eu acredito que seja extremamente importante existir esse tipo de diálogo, principalmente na sociedade atual que a gente vive, de tanta informação o tempo todo na internet. Jovens desinformados, às vezes crianças saindo dando opiniões na internet, geram um debate imenso, vídeos com 1 milhão de visualizações. Então, eu acredito que seja muito essencial existir diálogos como esse, diálogos sérios, com pessoas que estão para debater o assunto de forma séria. Quando a gente se depara com pessoas que a gente não conhece, é desafiador.
coloca sempre esse lugar da caixa, primeiramente, feminista, tal, antifeminista, assim, assado, de esquerda, mas eu acho que ultrapassa também esse lugar. Ser feminista, para mim, não é só uma questão de ser lacradora, de ser legal, é porque realmente a minha vida trouxe isso. Eu acho que eu não consigo viver e olhar para o mundo de uma maneira que a gente já viveu, né? O mundo já passou por essa fase de opressão, de guerra, de violência. Eu acho que daqui para frente, assim, pensar daqui para frente e dialogar, eu acho que é o melhor caminho. O feminismo, ele divide as mulheres, né? Desde da sua fundação, tanto que eu sempre trago para mim que o correto talvez seria ser mulherismo, porque somos várias mulheres, né? Várias mulheres com ideais diferentes, com necessidades diferentes. E tal, e isso faz com que a gente nos una e consiga ter um espaço melhor. Então, realmente, de fato, esse momento aqui, esse debate, ajuda muito a gente a entender os outros lados, a realidade dos outros. Eu não acho que você deve estar numa caixinha de um rótulo. Não me coloca num rótulo como antifeminista, porque pode ser que eu não concorde com uma outra antifeminista. Do mesmo jeito que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo têm que entender que vocês não são rótulos de caixinha. Eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou A, eu sou B. O extraordinário do ser humano é poder transitar entre as ideias, é poder evoluir. Hoje eu penso assim, amanhã eu já não penso. E como que eu vou poder fazer isso? Estudando, conhecendo. Como que eu posso discordar do feminismo, sendo que eu só ouvir uma bolha contra? Não, eu discordo porque eu li as autoras feministas. Então, tipo assim, não discordar por discordar, que nem foi falado aqui, não ser um minuto de internet para um debate raso, você ter base naquilo. E eu volto a falar, nós não precisamos de movimentos para ter voz, porque cada um tem a sua história e cada um tem o seu próprio movimento de vida, cada um tem a sua própria necessidade. É importante que haja esse espaço comum hoje em dia, porque com a internet e tudo mais, a gente se separa muito em grupos e a gente fica ou brigando na internet ou então a gente só conversa com aqueles que a gente tem afinidade com as mesmas ideias. Então esse espaço eu acho bem importante para a gente evoluir como sociedade, não só a gente que está aqui debatendo, aprendendo, refletindo, mas quem vai estar assistindo também vai conseguir usufruir do que a gente está fazendo aqui. É muito importante estar aberto a trocas diferentes da nossa realidade, para que a gente saiba viver em sociedade, porque se a gente se prende em uma única bolha, em algum momento a gente sufoca. Então, para tomar partido de algo, é necessário conhecer daquilo para além de bases de anos atrás de pessoas que você nem presenciou a realidade. Eu acho que o hoje, o aqui e o agora está acontecendo e para a gente sobreviver precisa estar em coletivo. A dor do outro só ele sabe como que dói, mas às vezes você pode ter a cura. Sempre com essa na pontinha do pé para te falar uma coisa. Valeu. Obrigada.